Está começando mais um Cine Café e nossa mesa de hoje é sobre o curta-metragem maranhense, uma vitrine para além das fronteiras. E para debater sobre esse tema, nós temos os curta-metragistas Breno Nina e Lucas Sá. Vou fazer aqui as breves apresentações. Breno Nina é ator, roteirista, diretor e produtor. Graduado pela Universidade de Brasília, começou no teatro aos 13 anos. Atuou em 5 novelas, 2 séries e apresentou programas de TV. No cinema, atuou em curtas e longas metragens, tendo protagonizado ao lado de Otton Bastos o longa brasiliense O Último Cine Drive-In, de Iberê Camargo, produzido no ano de 2014, que estreou no ano de 2014. Com o Último Cine Drive-In, o Breno foi agraciado com o Kikito de melhor ator no Festival de Gramado. Também dirigiu 4 curtas-metragens, tendo sido selecionados em festivais internacionais, como o Biarritz, e também em festivais nacionais, como o Festival do Rio. E Festival de Brasília, Guarnicê, Gramado, recebendo prêmios de roteiro, direção de arte, som e atuação. E o Lucas... Ixi! O Lucas é diretor. Você que diz o que você é. Não, você que vai me dizer agora. Você que eu sou palhaço. Lucas Sá é diretor, roteirista, montador e curador. Formado em cinema e audiovisual na Universidade Federal de Pelotas. Foi professor da Universidade de Cinema do Maranhão e EMA. Produziu, dirigiu, roteirizou e montou diversos videoclipes, além dos curtas-metragens. O Membro Decaído, de 2012, Ruído Branco, de 2013, No Interior da Minha Mãe, também de 2013, Nua por Dentro do Coro, de 2014 e Balada para os Mortos, de 2016. Esses filmes foram selecionados em mais de 300 festivais nacionais e internacionais. Também co-dirigiu e roteirizou o curta Sesmaria. É curador e diretor criativo da Mostra Novo Cinema Maranhense e da Mostra Internacional de Cinema de São Luís. E montador dos longas-metragens Serial Kelly, Terminal Praia Grande, Chorando Se Foi e Ilha de Todos os Mestres. E dos curtas Você é Diferente, Colidiremos, A Fresco de Outono e Mala Preta. Estão devidamente apresentados. Então vamos começar, né? Bora, vou tomar meu café. Só uma observaçãozinha que o diretor não é Iberê Camargo, é Iberê Carvalho. Quer ver que tá escrito Carvalho? Eu falei Não, mas Camargo. é porque essa tá confusão... escrito e eu falei. Não, porque tem um artista plástico, se não me engano, Que é Iberê Camargo, é verdade. E muitas vezes já rolou essas trocas aí só pra ele... E eu troquei no meu subconsciente. subconsciente, porque aqui tá escrito certo. Ainda bem que você corrigiu. Iberê Carvalho. Mas é ao vivo, gente. Tá vendo? E então a minha primeira pergunta para vocês é: o cinema maranhense ele viveu, né, um período bem longo de ostracismo. Aí, por volta de 2012, a gente teve uma curva, né? O cinema voltou a acontecer no Maranhão e a gente está numa curva ascendente. Que bom! Então, como vocês avaliam esses quase 10 anos dessa, digamos, retomada do cinema maranhense? Comecei, Lucas. Não, assim, é muito doido, porque eu sempre me interessei por cinema, assim, desde os 10, 12 anos, e era muito difícil ter acesso a produções maranhenses ou a pessoas que pensavam cinema no Maranhão. E até porque eu era muito novo e tinha uma divisão de idade, assim, né? Que até se fala sobre isso bastante, assim, no cinema maranhense. E era meio estranho, assim, porque eu ia nos eventos, mas eu não me sentia um pouco parte disso, sabe? E aí eu sinto que quando começou o Maranhão na Tela, foi quando eu comecei a entrar em oficinas, em cursos, e eu comecei a conhecer pessoas desse meio, né? Que foi por ali, assim, eu acho que 2008, não? Foi 2007 que 2007, começou o festival, 2007, 2008, que foi por ali que começou a crescer algo, assim. E aí eu sinto, como tu falou, de 2012 pra frente, ou 2013, não sei, que eu posso chamar de um grupo de cineastas mesmo, assim, que começaram a conversar mais, a interagir mais, a sair mais, e a trocar mais, assim. Eu acho que todas essas trocas foram muito importantes pra desenvolver isso tudo, né? E, além disso,
criação de festivais, como o próprio Maranhão na Tela, o Guarnicê, o Festival Lume, a Mostra Nacional de Cinema de São Luís, o Novo Cinema Maranhense, tudo isso meio que impulsionou essas pessoas a ter... Uma vitrine, né? uma vitrine e essa troca mesmo, assim. Eu acho esses momentos de troca muito importantes, assim, mesmo em ambientes de festivais, até mesmo em uma festa, em um bar, em qualquer coisa, eu acho isso muito importante para as pessoas se juntarem cada vez mais e começar a se desenvolver num sentido de laços mesmo, sabe? Aqui mesmo, na equipe do Cine Café, a gente se conhece todo mundo e a gente produz com todo mundo, né? Então, não é algo tão distante ou dividido, assim, sabe? Então, acho que essas coisas todas ajudaram a desenvolver melhor esse cinema maranhense. Eu acredito muito nisso, assim. O Breno mesmo, a gente se conheceu, acho que num festival, não foi no Maranhão na Tela ou no Guarnicê, não lembro. E aí que começou essa conversa toda. Então, esses ambientes são muito importantes para desenvolver esses diálogos e essas amizades e esse grupo de criadores, além também da Escola de Cinema do Maranhão e da Escola Lume também, e esses cursos e oficinas, essas coisas todas meio que deram um gás, assim, todo mundo. Agora o Breno Fiquei vai falar. tentando lembrar agora. Viu, você fez ele começar primeiro? Ele disse quase tudo. Não, deu ideia. Mas foi engraçado a tua pergunta, que de primeiro eu achei difícil responder por conta da data, justamente. Tu falou de 2012 pra cá. Que é uma E foi observação que pela curva do festival do Maranhão na Tela é uma observação que para mim é um ano que marcou um pouco, né? Da gente ter um volume, uma produção mais presente, maranhense. Eu achei interessante porque coincidiu justamente quando eu voltei pra cá, que eu voltei pra São Luís em 2013. Eu passei 9 anos fora, não foi pouco tempo. Foram 7 em Brasília, nessa época da faculdade, e depois 2 anos no Rio. Aí depois desses 9 anos fora, eu voltei pra cá e tinha muito a ver com a crença no movimento de cinema aqui. Como eu estava lá, correndo atrás de participar de alguma coisa que era de proporções muito maiores do que a gente se juntar para fazer o nosso, em algum momento me bateu, assim, eu tô falando dentro dessa área de cinema e tudo mais, em algum momento me bateu, cara, por que eu tô tentando entrar no projeto dos outros, de uma galera que já tá fazendo, com estruturas e proporções muito maiores, o negócio parece uma bolha impossível de furar, de entrar. Por que é que eu não tô lá em casa, a gente fazendo o nosso, sabe? E aí eu voltei, isso era uma das vontades muito fortes do meu retorno para cá, essa acreditar. E eu acho que isso também tem a ver com essas produções que foram se descentralizando no Brasil por conta dos editais, dos fomentos, da Ancine e tudo mais, a política. Muita gente voltou, né? Eu também morava no Rio, voltei para cá, acho que muito... motivado por isso, né? Acho que a gente começou a ver os filmes que iam rolando fora do eixo, Rio-São Paulo ali, e começou a se interessar mais, ver como mais possibilidade de contar nossas histórias, né? E aí eu acho que isso teve a ver com minha volta. Aí eu só acho um pouco difícil de responder, porque eu não vi aqueles anos anteriores, eu não tava aqui. Não pegou esse ato, né? Mas eu acho que foi isso mesmo que aconteceu, assim. Quando eu cheguei aqui, tava já rolando esse movimento, assim, de, em parte, uma parte política, uma via de, tipo assim, vamos se juntar para demandar do governo trazer um edital para cá. Por outra parte, também as trocas nos festivais, nos encontros, e vamos fazer nossos filmes e tudo mais. E todo mundo trabalhando no filme de todo mundo, quase um mutirão, assim, né? As equipes mudam só um pouquinho, 90% é a mesma coisa. Sim, quando nossos últimos filmes foram gravados praticamente... Com a mesma equipe. Com a mesma equipe. Terminou um, começou o outro. E vocês acham que o curta-metragem é o responsável por essa retomada? Acho que sim, assim, porque a gente começou a ter uma produção de longa-metragem muito recente, assim, né? E eu acho que pelo acesso mais fácil de se produzir, pelo tempo e pelo número de diárias menor do curto, assim, acho que é mais viável se produzir curta do que longa, assim, para fazer esse impulsionamento começar, né? Até porque o curta é uma via de início, assim, para os diretores, né? Geralmente, acho que 90%, 80% dos diretores e equipes começam em produção de curta-metragem. E acho que é um espaço muito de experimentação, né? De se encontrar na linguagem, de entender o que é possível, o que é errado, o que é correto. E eu acho que no curta-metragem
a gente tem essa margem pros erros, assim, sabe? E eu acho que é mais fácil, assim, a pessoa se aventurar logo nessa questão do curta e tudo mais. E, trazendo para um outro viés, assim, o videoclipe eu acho que também é uma forma de começar nessa direção ou nesse meio de audiovisual, né? A gente tem vários diretores do Maranhão que estão se empolgando em começar a fazer cinema, também porque começou nesse viés do videoclipe, né? A gente tem a Jéssica Lawane, o Sunday James, a Tássia, vários diretores que estão fazendo clipe, mas também estão começando a se aventurar nesse meio de dirigir seus próprios filmes, assim. E levando a linguagem cinematográfica pro videoclipe, né? Isso é a produção de videoclipe do Maranhão, meu Deus do céu. Eu gosto muito, assim. Não sei se fora do Brasil, do Maranhão, assim, o pessoal já se ligou, mas tá assim, uma produção zona, assim, eu fico muito feliz com A isso. nossa mesa de videoclipe foi muito legal. Muito legal. Vou Você assistir quando citou sair. a Jéssica Lawane, ela participou da mesa junto com a Thaís Lima. E foi uma conversa... Assistam. Foi uma conversa muito rica. E o legal é que essas mesas, elas estão estreando ao vivo e depois elas ficam gravadas. Elas ficam na página do YouTube da Fábrica e ainda vão para a página do Maranhão na Tela. Então fica um acervo legal, né? Pra gente poder aí refletir sobre temas importantes da O nossa Breno vai produção. começar a produzir o longa, né? Vou provar no digital. Assim, essa parte de politicagem, eu ouvi algumas opiniões que o negócio lá no fundo setorial tá muito emperrado. Que tem muito projeto que desde não sei quando que não entra dinheiro. E por outro lado também eu vi algumas conversas mais daqui, de que o secretário daqui teria conversado muito antes de lançar o edital para ter certeza de que a verba viria. Aí estamos aguardando, assim. Porque tá muito... os projetos com recurso do Fundo Setorial, estão bem complicados. complexos. A série Mas que a se gente vier. fez, né, As Mina Pira, que ainda vai estrear, montar e tal, foi Fundo Setorial e demorou 2 anos para acontecer isso, porque ainda pegou uma época que ainda estavam acontecendo as contratações. Então... Mas vai dar tudo certo. Vai dar... E isso é uma coisa muito nova também no cinema maranhense. Resistiremos. Tipo, isso dos editais é muito novo, isso no Maranhão, né? Só Foi de tiveram 2015 2, né? pra cá. De 2015 pra cá já vai dar 6 anos, só tiveram 2 editais. E que foi graças a parcerias com a Ancine. Você vê o impacto que isso teve, né? A gente acabou de falar dos nossos filmes, os 2 foram do primeiro edital, né? Sim. E o quanto que isso reverbera, né? E que políticas precisam continuar. Dá pra ver a diferença dos filmes maranhenses feitos com o edital e sem o edital, né? Ter uma estrutura melhor pra, enfim, pagar todo mundo e uma câmera melhor, um som melhor faz toda a diferença. E ajuda também a gente pagar o aluguel, a pagar a comida de casa e tudo que mais. Foi outra coisa que foi falado já em outra mesa, que é sobre isso, né? Que nós somos profissionais de mercado, né? Então... Todo mundo tem que, apesar de querer muito fazer, né, a gente precisa de uma cadeia econômica, né, que viabilize que todo mundo viva de audiovisual, que aqui a galera é talentosa, então merece. Eu acho massa esse lance que o Lucas falou do videoclipe, porque eu nem me sinto assim tão conhecedor como deveria ou como poderia, enfim, de toda a cena musical, local daqui e tudo mais, mas eu acho muito massa porque eu tenho convicção da riqueza que é pelo que eu tive a oportunidade de conhecer e como que nessa coisa do mesmo jeito que tem uma galera que tá pelo videoclipe começando a brincar no audiovisual, no videoclipe, então eu acho que são duas fontes assim de muito talento do audiovisual que tem pra se contar aqui, da música que tem pra se cantar aqui e essas coisas se encontrando assim. Acho que como essas cenas, uma potencializa a outra, exato, né? É isso que eu quis dizer. E você? Uma coisa que eu tava pensando aqui agora, é uma coisa que eu acho que ainda não se encontrou direito no Maranhão, é essa coisa do pessoal do audiovisual, assim, do cinema e tal, com a TV. Eu ainda sinto que tem uma divisão, assim, sabe? De TV cinema, maranhense, né? Com cinema audiovisual. Até publicidade, né? Até publicidade. Porque tem muita gente de equipe técnica que transita nos dois, sim, mas de equipe criativa não. Não. Né? Eu sinto que tem uma distância, assim. E se unisse, eu acho que ia subir o nível das coisas, assim, muito, muito mais, assim. Tanto de publicidade quanto de TV. Foi um pensamento que veio agora aqui.
E vocês, assim, que circulam, né? Agora ninguém tá circulando tanto, né? As circulações estão sendo retomadas, graças a Deus. Mas vocês que circularam muitos festivais com os curtas-metragens de vocês, vocês acreditam que o curta-metragem, ele é uma vitrine do cinema maranhense fora do Maranhão? Quando se pensa em cinema maranhense, é em curta-metragem que... Eu acho, como o Lucas falou, o curta, ele te permite realmente fazer uma investigação. Pelo menos pra mim, era muito assim. Tu fica ali com um monte de referência, assistindo um monte de filme, te perguntando que filme tu quer fazer, o que tu não quer fazer. E aí, quando tu vai fazer um curta, eu acho que tu tem muito mais possibilidade de autonomia de decisão pra realmente ver no que dá aquele negócio que tu tava pensando. E quanto mais tu vai fazendo, aí acho que mais tu vai conseguindo aprofundar, assim, aquela coisa assim que te guia, que te orienta, de ficar te perguntando o que eu quero fazer com esse negócio. No Quanto Pesa, por exemplo, que foi a última experiência, teve... Por causa... algumas coisas vão se misturando. Eu conheci... Eita, meu Deus, vou lembrar o nome. Pedro, que veio de São Paulo dar aula aqui na escola de cinema. Pedro... De qual? Pedro... Não tem corte, não. Ao vivo! É o João. Depois a gente vai lembrar. Não, ele veio dar aula aqui, acho que era de linguagem cinematográfica. E ele era uma enciclopédia, assim, do cinema. Eu não vou lembrar. Depois a gente vai colocar aqui embaixo. E ele me falou numa conversa no Chico Discos, eu nunca tinha ouvido falar de Bresson. E aí ele me falou do livrinho de Bresson, Nota sobre o Cinematógrafo. Aí eu li, e ele disse pra mim que era uma bíblia. E aí eu li, e eu fiquei relendo esse livro várias vezes ao longo do processo, da época que só tinha um roteiro, da época que a gente fez que Lucas foi assistente de direção do Quanto Pesa, né? Da época que a gente fez a decupagem, depois quando já tava na montagem. Aí eu fiquei relendo e vendo várias coisas. Teve corte que eu mudei no filme porque eu lembrei, e são só notas mesmo, são só frases que eu falo, parecem uns provérbios, né? Assim, sim, sobre os processos de filmagem dele. Então, pra mim, especificamente, usando esse exemplo do Quanto Pesa, com esse livrinho que eu me engatei com ele lá, era um negócio assim, meio de ficar me perguntando o que fazia sentido pra mim de ficar buscando ali, entendeu? Ficar investigando alguma coisa ali, assim. E só lembrando que para quem está assistindo a mesa ao vivo, Quanto Pesa vai ser exibido na sexta-feira, dia 26, na Mostra Maranhão de Cinema, na Escadaria do Giz. Né? Uma oportunidade de ver. Oh, não sabia. É presencial. Tá exibindo agora? Não. As pessoas estão assistindo a gente agora? Não. Quem tá vendo ao vivo a nossa mesa... vai ter oportunidade, porque essa mesa vai ser exibida antes do filme. Então, na sexta-feira, dia 26, vai ser exibido o Quanto Pesa, presencial, na Escadaria do Giz, com projeção em DCP. Olha, temos que comparar. Pode ser a primeira exibição com a equipe inteira reunida, né? Tem que chamar a pessoa. Chamem as equipes e vai passar terminal também. Sim. Vamos ficar de dobradinha. É a primeira exibição presencial do filme, né? Provavelmente. No Maranhão. Nem fora Os outros também, foram online. nenhum. Não teve, foi tudo online. O terminal teve duas exibições presenciais só. Foi online. A primeira exibição não teve nenhuma presencial. exibição presencial. Verdade. Mas só complementando a pergunta que tu falou, eu acho que, por exemplo, isso é muito legal do cinema maranhense, que tá se desenvolvendo nesses últimos anos, é essa divisão de temáticas e de locações, né? Por exemplo, o Quanto Pesa se passa muito ali no centro, no Réveillon, mas também a gente tem outros filmes que passam em bairros, outros filmes que são mais urbanos. E antes eu tinha muito uma noção de que cinema maranhense sempre tinha que se passar no centro histórico, no Réveillon. Isso me irritava um pouco, eu acho tudo incrível, eu acho. Que tem uma história muito rica lá e tal, mas eu sentia muita falta dessa diversidade de espaços mesmo, de locações, de outras vivências. De mostrar uma Maranhão plural, Maranhão, sabe? Sim. E aí, com essas produções de agora, eu consigo ver, assim, acho que realmente esses filmes saírem do Maranhão, as pessoas conseguem ter uma noção do que seria o Maranhão. Uma referência mais real, né?
Eu sempre falo isso, pra mim é muito, muito claro, assim, saber como é Pernambuco ou Recife pelos filmes que eu vejo de lá. E isso é muito rico tanto pra turismo quanto, Sim. enfim, pra todo mundo. Eu tenho uma noção do que é Recife vendo os filmes de lá, sabe? Porque eles giram nos festivais e a gente acaba conhecendo um pouco daquelas pessoas, das vivências daquela cidade. E eu acho que isso tá começando a se desenvolver agora no Maranhão, né? Enfim, a gente tem filme feito no bairro de Fátima, tem filme feito no Quatrac, tem filme feito no Reviver, tem filme feito no Mercado, tem filme feito em vários lugares e eu acho que esses filmes saindo daqui, as pessoas conseguem entender um pouco mais das vivências e, enfim, das estéticas, das narrativas, de como é viver no Maranhão, assim. Isso eu acho que ajuda muito e ajuda até para os próximos filmes que vão vir, né? Porque esses festivais vão começando a conhecer também tanto os diretores como também as vivências do Maranhão, assim. E que isso tem tudo a ver, que praticamente já respondeu a minha próxima pergunta, que Desculpa. a gente só fez corroborar a minha próxima pergunta, que é como vocês acham que o Maranhão é visto fora através desses festivais, né? Como que o curta-metragem potencializa essa imagem do Maranhão fora daqui? Que de certa forma você já... O Breno vai responder agora. Vai fazer um complemento. Como é visto fora daqui? Como que o curta-metragem ajuda, né, a criar uma referência para o Maranhão fora daqui? Como que nos festivais vocês sentem que o Maranhão é recebido, né, através do curta-metragem? Eu lembro quando eu voltei pra cá, uma coisa que me chamava a atenção era como era comum aqui as pessoas escreverem poesia, assim, né? Como a literatura, né? Jovens, assim, não, eu escrevo poesia, assim. Do jeito que é muito comum, talvez, ver a galera em outros lugares, assim, que curte música, compor umas músicas, ter uma banda, não sei o quê, que era muito comum fora isso. Fora a galera fazer suas músicas com as bandas, fora a galera fazer seus filmes, né? Nesse movimento que tava começando. Também era muito comum, assim, nos encontros, ver a galera vendendo seus livros, escrevendo suas poesias, declamando suas poesias, muitos poetas, assim. Sem ser, assim, Ferreira Goulart, sem ser esses poetas aí, Sim. já consagradíssimos. Falando dessa... E que eu acho que tem uma coisa a ver, né? Essa cultura de escrever com esses nomes muito reconhecidos e tudo mais. E aí eu acho que tem uma relação, deu uma voltinha assim, mas acho que tem uma relação entre essa coisa daqui, de se escrever, de se fazer poesia, desses olhares daqui, essa cultura daqui, e o cinema que é feito aqui. E o cinema que está se fazendo, e eu acho que o olhar de fora para cá, tentando imaginar, é de curiosidade de ver mais e uma impressão de algo muito específico e particular, assim. Não... E que hoje está bem mais diverso, né? Como o Lucas falou, como isso... Né, a exemplo de Recife, parece que todo mundo é muito íntimo de Pernambuco, porque o cinema pernambucano ultrapassa as fronteiras, né? Eu assisto assim, eu fico, meu Deus, eu tenho que ir pra Pernambuco. Não, e o sotaque, tudo fica muito íntimo teu por conta do cinema, né? E que... Eu lembro também que... eu não sei se foi na escola de cinema, mas Nilce Braga comentou comigo que o Joelzito esteve aqui. E o Joelzito fez um comentário sobre esse potencial que ele via e que é uma boa resposta também de um olhar de fora sobre o cinema daqui e que particularmente eu vejo isso. O Lucas estava falando de descentralizar as geografias, né? E eu acho que tem um cinema se levantando periférico dessa força, dessas histórias a serem contadas, que é uma coisa também que eu vejo que é uma potência muito grande daqui e que não exatamente é o que nesse primeiro momento de qual foi o termo que tu usou, Mavi? De retomada, né? Uhum. Do cinema daqui, não exatamente era uma galera que estava, digamos assim, envolvida nesse primeiro momento, mas é um potencial que eu vejo muito grande das histórias que vão ser contadas aí, Vila Embratel, de Saviana, da Liberdade, enfim, de tantos lugares que tem por aqui. E que, às vezes, são geografias que dialogam completamente com outros lugares, equivalentes, vamos dizer assim, que estão respectivos em cidades, né? Como o Rio, São Paulo, enfim, qualquer outra cidade do Brasil. E pra gente ter... Só complementar, eu sinto que as pessoas
assim, né, enfim, as equipes técnicas, enfim, cineastas e tal, sentem muito uma vontade de se fazer cinema no Maranhão, assim. Às vezes, conversando com as pessoas de fora, todo mundo fala, nossa, eu vi um filme maranhense, eu vi um clipe maranhense, eu vi o Terminal Praia Grande, eu vi isso aqui. E as pessoas ficam muito empolgadas, porque parecia que não conheciam o Maranhão direito, sabe? E esses filmes meio que furarem a bolha e entrar em festivais maiores, grandes e tal, acho que as pessoas sentem que tem uma vontade muito grande de desenvolver esse cinema aqui, e elas ficam muito empolgadas, assim. Eu lembro que quando, enfim, eu estudei fora, né? Eu estudei no Rio Grande do Sul, em Pelotas. Quando eu fui pra lá, no começo eu falava que era do Maranhão, e as pessoas nem, tipo, tá, como é que é lá, assim? Lá é o quê? Tem shopping, tem cinema. Vocês fazem cinema no Maranhão? Eu falei, olha, a gente tem. Hoje em dia é diferente, assim, já fala, eu sou do Maranhão e tal. As pessoas ficam, nossa, que legal, darará. E aí já vem trazendo várias outras coisas que eu nem sabia que as pessoas tinham visto. Tipo, ou o próprio Quanto Pesa, ou o próprio Terminal Praia Grande, ou, enfim, sei lá, ou vários outros diversos clipes, a Amy, a Paulo Havler, a Frames, as pessoas já têm uma referência do que é o Maranhão. E aí eu até consigo desenvolver melhor uma conversa um pouco mais avançada, aprofundada do que seria esse Maranhão através do audiovisual, sabe? E que antes era um pouco mais difícil, era um pouco mais... Tinha uma distância mesmo, né? E eu sinto que as pessoas ficam muito empolgadas de se falar do Maranhão ou de se falar da produção audiovisual maranhense. Assim. E isso dá um desespero na gente, que a gente fica, cara, o audiovisual tem que bombar muito para as pessoas saberem o que a gente faz aqui, o que é, né, o Maranhão. Sim. E dá né, porque o potencial é muito grande do audiovisual para criar a identidade, para fortalecer a nossa identidade fora, né? Para mostrar quem a gente é. E tem vários como eu tava falando, tem várias locações, tem várias histórias, tem vários espaços que não foram ainda explorados assim nesse audiovisual maranhense. E que tem potencial para estourar não só no Brasil, mas internacionalmente, assim. Eu acredito muito nisso, e é muito doido isso, porque a gente estava até falando disso, né, de que vocês voltaram e tal, eu também estudei fora e voltei, porque a minha ideia não era voltar para o Maranhão, a ideia era ou ir para o Reixuí, São Paulo, Paraná, ali, essas coisas que é onde está se produzindo realmente mais. Mas ao mesmo tempo a gente vê essa produção maranhense crescendo, a gente fica com vontade de ficar aqui para desenvolver realmente o que é nosso. Eu falo toda hora, não, eu vou ter que ir para São Paulo, eu vou ter que ir para o Rio, só que a gente não consegue. Eu fico atrasando isso, porque acaba que eu sinto que talvez eu indo embora eu vá tá traindo o movimento, de certa forma, tô falando bem, direto, e ao mesmo tempo eu não consigo porque toda hora tá tendo um trabalho. Então, tipo, se eu tô conseguindo quebra a corrente. Se eu tô conseguindo viver bem, tá tendo um trabalho, tá tendo um fluxo de produção, por que eu vou ir deixar o meu estado, deixar as pessoas que são meus amigos, as minhas pessoas próximas, para ir produzir no Rio e São Paulo? É claro que lá as coisas acontecem. Que foi a fala de Breno, né? Você tava lá tentando entrar no projeto alheio ao invés de fazer os nossos. E aí ele voltou e... E aqui tem esse diferencial, né? Que não é nem só nos nossos projetos que a gente atua. É uma sensação que parece que a gente só tem aqui, de que cada elo dessa corrente é importante, que se você sai, você faz falta. Qualquer um que sair dessa corrente faz muita falta, né? E aí eu fico nessa. Tipo, eu sei que se eu for embora, as coisas vão acontecer muito mais rápidas e tudo mais, mas ao mesmo tempo tem uma coisa mais sentimental e... Enfim, de amizade mesmo, de grupo, que eu fico aqui. Ao mesmo tempo que é isso, na real. E outra coisa, é massa que também tá tendo produções de fora vindo gravar no Maranhão. Eu acho que eu tô alongando, né? Não, pode falar. Esse desenvolvimento do curta-metragem, do cinema, do longa, do videoclipe, tudo, faz também não só a gente se desenvolver, mas como também avançar esse olhar de outras produtoras ou diretores de fora para gravar aqui no Maranhão. Tem muita gente, assim, querendo vir gravar aqui, e aí a gente meio que até sai dessa zona de conforto de sempre trabalhar com as mesmas equipes, que quem trabalha com audiovisual no Maranhão é muito pequeno. No Brasil, no geral, é muito pequeno os grupos, né? Mas no Maranhão, em específico, é bem menor. É bem menor. Mas aí também essas pessoas vindo fazer aqui, ou a gente indo, sendo contratado para trabalhar em produções de fora, meio que aumenta um pouco essa rede de contatos, de possibilidades de produzir cada vez coisas mais diferentes, assim. Principalmente no videoclipe, né? Assim, a gente tem vários... pelo menos, eu entro em contato com muitos cantores, assim, grandes de fora, né? A própria Glória Groove, Matheus Carrilho,
o Getúlio Abelha, né, que veio gravar aqui. Eles ficam muito, muito interessados e muito empolgados em ver como o videoclipe maranhense tá influenciando eles, e eles querem muito gravar aqui, né? E eles mesmos falaram, Lucas, a gente já gravou tanto em São Paulo e Rio, que a gente já tá enjoado, assim, não tem, parece que as pessoas estão repetindo a mesma linguagem, a mesma estética, as mesmas locações, tem clipe que eu vejo as mesmas locações repetidas. E pra isso eles interessam, assim, essa que é uma diferença, ai meu Deus, que genial que tá se fazendo, não é isso. Mas é um frescor, né? É um frescor, que isso. se perdeu um pouco em lugares onde o mercado já tá mais saturado. Já tá engessado, assim, já tá saturado. E isso agrega tanto pra gente quanto pro trabalho deles também, né? A Aretusa Love, do clipe de Colazinho de Miçangue, que a gente fez, ela ficou super encantada, assim, falou, gente... E eu lembro dela falando assim, nossa, vocês não perdem pra produção nenhuma, assim, de São Paulo e Rio. Tanto de organização, quanto de cuidado, quanto de respeito de equipe, que isso é muito importante. Assim, set de gravação é tudo muito estressante. Assim, vocês olham tudo pronto lá e tal, no festival, ou na TV, ou no Netflix, mas vocês não têm noção o quanto é estressante gravar um curta-metragem ou qualquer obra audiovisual, assim. E eu acho que esse respeito num set de gravação é algo também muito legal, assim, no cinema maranhense, porque eu não vejo as pessoas se batendo, se estressando, se humilhando, assim. É tudo muito respeitoso, assim, porque é muito próximo, assim, as pessoas são muito próximas. E aí já tem um respeito de amizade mesmo, que eu acho que isso é essencial, assim. E isso grita no resultado final do filme. Sabe o que eu sinto também, que tem no nossos sets? Que a gente, como a gente tem menos oportunidade de fazer, todo mundo enxerga aquilo como um momento único de estar vivenciando aquilo, né? A gente se supera, porque a gente sempre está fazendo com menos dinheiro que a gente pode fazer, a gente sempre está entregando um resultado final para além do dinheiro que a gente tem. Acho que todo mundo faz nesse esforço de fazer um bom produto, e as equipes sempre dão esse melhor, tanto porque, né, o nome sobe ali no crédito, mas porque tá muito, sabe, amando aquele momento, tá vivendo aquela experiência. Tipo, Terminal Praia Grande, direção Maurício Mão, quanto pesa, direção Branino, não é, tipo, é da equipe, as pessoas entendem que, tipo, aquilo é importante tanto pros diretores, porque tem essa ideia de hierarquia de direção, mas também todo mundo entende, a equipe inteira entende que é importante pra gente e pro cinema maranhense. Sabe? Tem, acho que, essa noção de... Todo mundo vai pro set assim, a gente tá fazendo cinema maranhense, caralho! E, tipo, é uma coisa nossa, assim. Que é essa coisa de estar lá no resultado final, assim. As pessoas sentem. Tudo, eu acredito muito nisso, assim. Toda essa energia do set, em volta, atrás da câmera, pra mim, imprime na tela. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho muita certeza disso, assim. Tipo, tem filme que é um caos que tu olha ali, tu tá assistindo e fala, meu Deus do céu, esse aqui deve ter sido e que é o que mais acontece. Você vê que agora, Lucas tá assistindo o filme e começa a ouvir as discussões do set. Não, e agora filme gringo, né? Hollywood, a gente, né? Hoje a gente tinha aquela imagem, né? Sim. De que né? E com esse acidente que aconteceu com arma de fogo no set. Sim, que acho que revelou um lado que a gente também não vi e fala, nossa, que bom que a gente faz esse cinema com amor aqui no Maranhão. Deixa, eu já tive em set com arma de verdade, é super tenso. Deus o livre. Mas enfim. Mas, por que as conversas têm que acabar quando elas são boas? Pode continuar. Eu até esqueci que tava filmando, na real. Tá vendo? Estamos no nosso Cine Café. Tomou o café, deve ter gelado. O bolo tá muito gostoso. Tá, de macaxeira. Muito bom. Que falei delícia! Caramba, não, mas tava uma delícia, imagina. Que gostoso conversar com vocês. Eu fiquei enrolando o final. Tu ia falar do final e eu já emendei um Desculpa, gente. Não, podemos... Não, quando a conversa é boa, a gente nem sente. Mas que delícia receber vocês pra gente falar do curta-metragem, enfim, pra gente falar de cinema maranhense, que é um assunto que, na maioria das vezes que a gente se encontra no rolê, a gente tá falando, né? Total. Que é o que faz nosso coração. O próximo tem que ser Cine Drink, que faz um drink aqui. Pronto! Um
vamos operar. Ai, minha filha, 2 horas conversando. Ai, a gente fala, a gente faz uma mesa. Patrocínio magnífica. Nem pode falar, desculpa. Vocês podiam. Olha, Magnífica já. Já tá um dinheirinho aí. Já ganhou. Mas dá dó encerrar mesmo. Poxa. E vamos pra próxima. E vamos para a próxima, que é o Cine Café. Está sendo muito legal, uma oportunidade incrível da gente ter conversas que faz tempo que não rolavam presencialmente, que é isso, né, que é outra coisa que a gente estava sentindo muita falta, acho por isso que as conversas estão sendo tão legais. E É quase pós-pandemia, né? Assim, ainda tá ainda rolando, estamos, mas né? Estamos vacinados, enfim. Estamos sem máscara. Obedecendo aí os pré-protocolos, os protocolos gerais, mas muito felizes com a oportunidade de estar mais pertinho. Meu Deus, faz o quê? 2 anos que eu não vejo o Breno, eu acho. De não fazer debate online, tudo com os quadradinhos. E tá todo mundo com vontade de ficar falando de cinema. Que delícia. Mas vai ficar gravado. E também na exibição ao vivo, dá pra galera fazer pergunta e a gente responde, vocês entram no celular Sim, e o sim, papo sim. pode continuar. Isso. Mas foi um prazer Foi ótimo, muito obrigado. grande, eu que Vou agradeço. pegar o bolo aqui pra mim. Tchau, gente. E esse foi o Cine Café, com a mesa sobre curta-metragem com Breno Nina e Lucas Sá. Obrigada.